Bamidbar, Números, capítulo 9. E falou o Eterno a Moisés no deserto de Sinai, no segundo ano da saída do povo de Israel da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Que celebrem os filhos de Israel a Páscoa, Pêssar, em seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a celebrareis em seu tempo determinado, segundo todos os seus estatutos e com todas suas leis a fareis. E falou Moisés aos filhos de Israel para celebrarem a Páscoa. E celebraram a Páscoa no primeiro mês, no dia 14 do mês, pela tarde, no deserto de Sinai, como tudo o que ordenou o Eterno a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns homens que estavam impuros pelo corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. E chegaram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia, e aqueles homens disseram-lhes: Impuros estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que havemos de ser privados de oferecer a oferta do Eterno em seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: Esperai e ouvirei o que vos ordenará o Eterno. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações estiver impuro por causa de um morto, ou se achar num caminho longe, contudo celebrará a Páscoa ao Eterno. No segundo mês, aos 14 dias do mês, pela tarde, a celebrará. Com pães ázimos e ervas amargas comerá o sacrifício. Não deixará nada dele até pela manhã, e osso algum não quebrará dele. Segundo todo o estatuto do Pêssar o fará. E o homem que está puro e não estiver em viagem e deixar de fazer o Pêssar, essa alma será banida de seu povo, porque o sacrifício do Eterno não ofereceu em seu prazo. Seu pecado levará sobre si aquele homem. E quando estiver entre vós um prosélito e fizer o Pêssar ao Eterno, segundo o estatuto do Pêssar e segundo o seu rito, assim fará. O mesmo estatuto haverá para vós, para o prosélito e para o natural da terra. E no dia em que foi erigido o tabernáculo, cobriu a nuvem ao tabernáculo, feito para cobrir o testemunho. E à tarde havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até pela manhã. Assim era continuamente, a nuvem o cobria, e uma aparência de fogo havia de noite. E quando se retirava a nuvem de sobre a tenda, se punham em marcha os filhos de Israel, e no lugar em que pousava a nuvem, ali acampavam os filhos de Israel. Segundo o mandado do Eterno se punham em marcha os filhos de Israel, e segundo o mandado do Eterno acampavam. Durante todo o tempo em que pousava a nuvem sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando se detinha a nuvem por muitos dias sobre o tabernáculo, cuidavam os filhos de Israel da guarda do Eterno, e não partiam. E às vezes sucedia que a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então segundo o mandado do Eterno acampavam, e segundo o mandado do Eterno partiam. Às vezes sucedia que a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e se retirava a nuvem pela manhã. Então punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, retirando-se a nuvem partiam. Ou por 2 dias, ou por um mês, ou por um ano, ao deter-se a nuvem sobre o tabernáculo para pousar sobre ele, acampavam os filhos de Israel, e não partiam,
porém, quando se retirava, partiam. Segundo o mandado do Eterno, acampavam, e segundo o mandado do Eterno, partiam. Da guarda do Eterno cuidavam, segundo o mandado do Eterno por meio de Moisés.